Que bom que você pode estar conosco mais esse sábado para a gente continuar estudando a Bíblia, continuar estudando a Palavra de Deus, entendendo um pouco mais da vontade dele para a gente. Queria dar um bom dia aí também para quem está acompanhando a gente pela internet nesse momento, seja agora ou de repente gravado depois. Como a gente sempre fala, onde quer que você esteja, que você possa sentir também bem-vindo e que você possa ouvir também a voz de Deus aí mesmo atrás da tela do computador. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que o pastor Felipe iniciou na semana passada. Eu não sei se você esteve aqui no último sábado, mas nós iniciamos essa série chamada 24 Horas, certo? O que nós vamos estudar nessa série? Vamos entender alguns aspectos, alguns critérios, alguns pontos que Deus deseja transformar na nossa vida. O pastor Felipe mencionou, introduziu essa série, dizendo que nós temos a missão, vou colocar assim, de glorificar a Deus em todos os momentos. Não apenas 5 minutos de leitura da Bíblia, não apenas quando eu me ajoelho para orar, muito menos só no sábado, mas durante toda a minha semana, no trabalho, no estudo, na conversa, onde quer que eu esteja, eu preciso glorificar a Deus. Então, a cada semana, nós vamos trabalhar um aspecto que Deus deseja transformar para que eu possa glorificá-lo 24 horas. E o assunto que nós vamos mencionar hoje é que Deus deseja transformar as nossas conversas. A transformação que Deus quer causar nas nossas conversas. Convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18 será o nosso primeiro texto de estudo dessa manhã, para entendermos um pouco mais sobre as conversas. Provérbios 18. Enquanto você abre, deixa eu te contar aqui, na verdade, teve uma notícia que chamou bastante atenção essa semana, acho que a maioria aqui deve ter ouvido. Vocês viram aquele caso do pastor que foi pego no ato? Vocês viram? Não? Tem alguns que não? Vou contar rapidinho aqui então. Na terça-feira, teve um pastor que foi pego saindo de um motel. O negócio foi estranho. E quem estava lá menciona que não sabem quem era a mulher que estava no carro, mas com certeza não era a esposa dele. Então a coisa começou a ficar mais tensa. Dizem ainda as más línguas que, para piorar o fato, essa não foi a primeira vez que ele fez isso, e alguns mencionam ainda que para poder disfarçar da esposa os gastos que ele estava tendo, ele pegava dinheiro da oferta da igreja para poder pagar o motel. Tem isso, hein? Adultério, roubo, tudo mais. Agora, sabe qual é a pior parte dessa história? É que isso nunca aconteceu. Eu acabei de inventar. Foi uma fofoquinha. Mas sabe o que isso mostra? Provavelmente, se você é como eu, na sua mente, você já estava calculando quem era esse bendito pastor e já tirou conclusões do tipo, mas é um sem vergonha mesmo, tem tudo a arder no inferno. E nem existe esse pastor. Fofocas. Se eu não tivesse falado aqui, até alguns estavam procurando o texto bíblico, levantaram na hora, pode continuar agora, Provérbios 18. Mas é impressionante. Quem estava na internet provavelmente já pesquisou no Google, pastor, traição. É impressionante o quanto essas histórias atraem nossa atenção, não é verdade? Você vê, eu acabei de inventar uma história e a gente fica preso, porque a gente gosta de ouvir, por alguma razão a gente gosta de falar, de ouvir o que os outros fizeram, os erros dos outros. Por quê? Por que a gente é tão atraído por essas histórias? Por que nós somos tão atraídos pela fofoca? Eu confesso que eu mesmo, durante essa semana, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu me peguei passando adiante a história de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. Por que nós fazemos isso? Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, na lista das 10 revistas semanais mais vendidas do Brasil, 4 delas, quase a metade, 4 delas são só sobre fofoca. Por que gostamos tanto de fofoca? No jornalismo, existe uma vertente, uma ramificação, onde as pessoas simplesmente gastam a vida inteira pesquisando e noticiando as notícias da vida dos famosos. Programas de fofoca durante a tarde na TV, né? Por outro lado, eu aposto que se eu perguntasse aqui quantos gostam de fofoqueiros, ninguém levantaria a mão. Nós não gostamos de quem é fofoqueiro, mas ao mesmo tempo a gente faz isso o tempo inteiro. Por quê? Por que essa contradição? Por que essas coisas nos atraem tanto? Talvez a resposta para essa prática contraditória esteja na nossa falta de compreensão
do poder, da força que uma palavra tem. Poucas vezes nós paramos para pensar o impacto que tem uma frase dita, uma palavra que nós falamos. E como dizia um amigo meu, nós acabamos diariamente agredindo verbalmente aqueles que estão à nossa volta, porque não pensamos do impacto de tudo isso. Veja que a Bíblia fala sobre o poder da palavra. Provérbios capítulo 18, verso 21. Mas antes eu convido você a orar novamente, pedindo a orientação de Deus, antes de lermos o texto bíblico. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos dá mais um sábado, mais uma oportunidade de te buscar, te adorar, de gastar um dia inteiro contigo e de poder agora ler a Bíblia para entender a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Meu Deus, hoje nós vamos estudar sobre a língua, sobre glorificar a Ti nas conversas. E, Senhor, talvez esse é um item, um tema que a maioria de nós precisamos aqui entender, mudar. Senhor, por favor, abra o nosso entendimento, para a gente poder entender qual é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Por favor, fala conosco. Que nesse momento todo som se cale e apenas o Senhor se faça presente aqui. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 18, verso 21. A Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você tem dúvida do poder da língua? A Bíblia fala: a morte e a vida estão no poder da língua. As minhas palavras podem causar morte, as minhas palavras podem causar vida. Isso é bastante sério. Isso é bastante sério. Aquilo que eu digo pode levantar o dia de uma pessoa, ao mesmo tempo que uma frase mal colocada pode acabar com o dia de outra. Como cristãos, obviamente nós devemos sempre estar preocupados com o impacto que nossas palavras causam nas pessoas. Por exemplo, eu me pergunto, o que eu tenho dito para as pessoas no meu dia a dia? De quem eu tenho falado para as pessoas? Como as pessoas reagem às minhas ideias? Uma outra pergunta: quando as pessoas falam com você, elas saem dessa conversa melhores ou piores do que elas chegaram? Jesus, quando veio à Terra, logicamente ele tinha o objetivo de trazer uma esperança positiva para as pessoas. João capítulo 10, verso 10 nos fala que ele não apenas queria que as pessoas tivessem vida, mas vida em abundância. Cristo queria trazer palavras de vida em abundância para todos que ele encontrava. E era isso que acontecia. Ele falava, a pessoa saía curada. Ele falava, a pessoa ressuscitava. Veja, palavras de vida. Assim, quando nós somos chamados para ser luz ao mundo, faz parte dessa missão usar a boca, usar as palavras ou até mesmo as mãos como um canal de vida, um canal de esperança para todos aqueles que estão à nossa volta, que ainda estão em trevas. É missão daquele que foi chamado a ser luz para o mundo, usar a boca como um canal de vida para aqueles que ainda estão em trevas. Entendendo isso, nós entendemos a grande necessidade que nós temos de glorificar a Deus também nas nossas conversas. Em Mateus, nós vemos um texto onde Jesus leva essa ideia para um nível ainda mais profundo. Mateus capítulo 12, verso 36 a 37, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês, preste atenção, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Isso é sério. Eu repito, no dia do juízo, cada palavra inútil que eu falei será trazida em conta para Deus.
Isso significa, em outras palavras, que o cristão deve compreender que cada vez que ele abre a boca é uma oportunidade que Deus lhe deu. E por isso nós seremos cobrados se usamos essas oportunidades para dar vida ou para trazer morte. A comunicação, seja pela boca, seja através das mãos, a comunicação como um todo é um dom que Deus nos deu. É um presente de Deus. E a maneira que eu utilizar esse dom será cobrado de mim no dia do juízo, é o que a Bíblia está falando. Se eu utilizo o privilégio que Deus me deu, a oportunidade que Deus me deu de falar, se eu utilizo mal isso, eu serei cobrado por isso. Isso é bastante forte. Isso é bastante sério. Uma vez que eu entendo que como cristão eu sou luz para o mundo, cada vez que eu abro a boca é uma oportunidade que eu tenho de glorificar a Deus. Uma oportunidade que eu tenho de falar de Deus. Uma oportunidade que eu tenho de iluminar aqueles que estão à minha volta. Será que nós temos aproveitado essa oportunidade? Triste é pensar que quantas vezes nós abrimos a boca só para falar bobagem. Não é verdade? Por exemplo, quando pensamos em abrir a boca para falar bobagem, a primeira coisa que vem à nossa mente, a primeira situação que vem à nossa mente é justamente a fofoca, como mencionamos no início. Essa é a forma que a gente, assim, a mais preferida de todos nós, de abrir a boca para falar bobagem. Perdemos a oportunidade de falar de Deus falando fofocas. Conta uma historinha, que havia uma vez um jovem pregador que estava iniciando o seu ministério, pastor, etc., e ele foi trazer a sua primeira mensagem na igreja. E ele estava bastante ansioso, o que ele ia falar, como que ele ia trazer ali esse impacto, etc. E ele decidiu falar sobre vários aspectos que Deus queria transformar na vida das pessoas, semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Só que ele estava muito nervoso. Então ele pegou o papelzinho, subiu lá no púlpito e falou assim: irmãos, hoje nós vamos começar falando sobre a necessidade de buscarmos a pureza no relacionamento. Conta a história que na primeira fila da igreja haviam duas senhorinhas. E essas duas senhoras olharam para ele e falaram assim: amém, pastor, fala mesmo, pastor, é isso aí, tem que pregar, essa igreja tem que ouvir isso, é pureza mesmo, amém, amém. E ele, opa, o negócio está funcionando, se empolgou. E aí ele continuou pregando, chegou no segundo tópico. Irmãos, agora vamos falar sobre o problema dos jogos de azar, a aposta e ganhar dinheiro em cima dos outros, etc. E as irmãzinhas no primeiro culto: aleluia, pastor, fala mesmo, pastor, tem que falar na cara, é isso aí, pastor, tal. E ele foi se empolgando. E cada tópico que ele tratava, as irmãzinhas levantavam ele, até que ele resolveu concluir. E no último tópico ele falou: para concluir nossa mensagem de hoje, vamos falar sobre o problema da fofoca. E conta a história que nessa hora uma senhorinha olhou para outra e falou assim: e Maria, essa aí é para você, hein? Fofoca. Todos nós temos problemas com a fofoca, mas todos nós usufruímos da fofoca. Todos reclamamos da fofoca, mas que atira a primeira pedra quem nunca passou adiante a história de alguém. Alguém disse certa vez que fofoca é dividir informação com alguém que não é parte da solução. Isso é fofoca. E quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Pelo simples prazer de passar a história adiante. Eu sou assim também. Existem até mesmo na internet várias sátiras que mostram as desculpas que a gente dá para poder passar uma fofoca. Sabe aquela história de você chegar para uma pessoa na igreja e falar assim: fulano, eu vou te contar essa história, mas não é para julgar, é para a gente poder orar, tá? Então escuta, mas é para orar depois. Você já usou essa desculpa? A gente usa, fala a verdade. Depois vira para outra pessoa e fala assim: olha, eu vou te contar essa história, mas é só porque todo mundo já sabe, então eu vou te contar também. Se todo mundo já soubesse, você não precisava contar, verdade? Depois chega para outra pessoa e fala: olha, eu vou te contar isso, mas é só porque você não vai contar para ninguém. Então não conta. Só que essa pessoa conhece alguém que não vai contar para ninguém, que conhece alguém que não vai contar para ninguém, e assim todo mundo fica sabendo. As desculpinhas que usamos para fofocar. Sabe, a gente brinca muito com o assunto da fofoca, né? É engraçadinho. Mas a Bíblia fala algo bastante sério sobre a fofoca. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10, veja o que a Bíblia fala sobre aqueles que têm o hábito de falar mal dos outros. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis.
Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não sei se você entendeu, mas o que a Bíblia aqui está falando é o seguinte: os maldizentes, os mexeriqueiros, os fofoqueiros não entrarão no reino dos céus. Fofoca não é brincadeira, não. E não sei se você fez a ligação, mas se a gente for mais a fundo, Jesus coloca no mesmo grupo, no mesmo barco, o ladrão, o adúltero e o fofoqueiro. É tudo a mesma coisa. Sério, né? Quantas vezes abrimos a boca, desperdiçamos a oportunidade de glorificar a Deus, apenas para contar histórias de terceiros que não tem nada a ver com a gente. Mas eu não quero aqui só ficar falando da fofoca hoje de manhã. Existe uma outra forma uma outra oportunidade que nós desperdiçamos quando abrimos a boca de glorificar a Deus. Você já ouviu falar sobre um negócio chamado coprolalia? Coprolalia, você já ouviu falar sobre isso? Alguns falam coprolalia, eu mesmo falei antes. Coprolalia. Isso é uma síndrome. Na verdade, coprolalia é um distúrbio. Na verdade, a coprolalia, ela é um distúrbio que é apenas um sintoma de um problema mais grave. É um sintoma de uma doença chamada síndrome de Tourette, ou síndrome de Tourette. A coprolalia é uma das coisas mais comuns de quem tem esse sintoma. E o que é isso? Obviamente eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque não é a minha área, mas um breve resumo. Coprolalia ela pode ser definida como um tique vocal de falar palavras de baixo calão. Num português bem claro, coprolalia é o vício de falar palavrão. Dizem algumas pesquisas aí que 1 a cada 2.000 pessoas sofre com esse distúrbio, em média, e 75% deles são homens. E tem tanta gente que eu conheço que eu acho que sofre desse mal. Coprolalia. Pode parecer infantil o que eu vou falar agora. Pode parecer muito infantil. Mas não é possível eu iluminar o mundo com as minhas palavras, quando o meu vocabulário é formado de palavras que até mesmo os que estão em trevas consideram ruins. Sabe aquela história que a mãe falava para lavar a boquinha com sabão? O raciocínio é simples. Se Jesus estivesse na roda de conversa, porque talvez você pense assim, pastor, eu falo palavrão, vou ser franco, eu falo palavrão, mas é apenas como uma forma de intensidade da frase que eu estou colocando, que é como muita gente usa, apenas para dar intensidade à frase, não é para xingar alguém. O raciocínio é muito simples. Se Jesus estivesse na sua roda de conversas, ele usaria essas palavras? Ou pior ainda, se Jesus estivesse na sua roda de conversas, você continuaria usando essas palavras? Isso se chama hipocrisia. Vou repetir. Não é possível iluminar o mundo com as minhas palavras, quando o meu vocabulário é formado de palavras que até mesmo os que estão em trevas consideram baixas. Como que eu posso abrir a boca e iluminar o mundo se o que eu falo é pior do que aquele que não acredita em Deus? Efésios capítulo 4, 29, só para você não achar que é uma coisa bobinha. Efésios 4, 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, apenas o que edifica os outros. E se você quer algo mais claro ainda, Colossenses capítulo 3, verso 8 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Está na Bíblia, é para lavar a boca com sabão. Você deve se livrar da ira e da maldade, tanto quanto se livrar da linguagem obscena. Quantas vezes desperdiçamos a oportunidade ao abrir a boca de glorificar a Deus, falando palavras que apenas envergonhariam ao Deus que estaria ao nosso lado? Existe uma terceira forma que eu queria destacar aqui de como desperdiçamos a oportunidade de glorificar a Deus com as nossas palavras.
E isso acontece quando nós abrimos a boca para criticar os que estão à nossa volta. Que fique claro que existe uma diferença aqui entre a crítica, que eu estou mencionando, e a fofoca. Quando nós fofocamos, você está falando mal, contando uma história negativa de alguém que cometeu um erro contra ele mesmo ou contra um terceiro, certo? O que eu estou mencionando agora é quando a pessoa comete um erro contra você. Como nós reagimos a isso? Sabe aquele dia, aquela vez, que uma pessoa que você confia, que tem sua confiança, ela atrai isso e te magoa, e sua vontade é chegar na internet, escrever um post, botando a boca no trombone, rasgando o verbo para mostrar quem é aquele duas caras? Para todo mundo ver cair a máscara dele, sabe isso? Aquela indireta, direta que a gente coloca. A Bíblia fala que não é assim que o cristão lida com essa situação. Não é assim que nós lidamos com a situação. Veja como a Bíblia nos ensina a lidar com isso. Mateus capítulo 18, se você quiser abrir. Mateus capítulo 18, verso 15 a 17. A Bíblia nos ensina a lidar com a situação de alguém nos prejudicar. Como lidar com isso? Mateus 18, verso 15 a 17. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que a Bíblia aqui está falando é o seguinte: uma pessoa cometeu um erro contra você. Uma pessoa te magoou, uma pessoa te feriu, uma pessoa te falou alguma coisa atravessada, que você não gostou. A sua reação não deve ser gritar para o mundo inteiro. A sua reação deve ser: chama a pessoa no particular, só você e ela, e aí você abre o jogo. Você fala: fulano, você fez tal coisa, eu não gostei, me magoou, isso me feriu, isso não dá certo, vamos mudar isso. O que a Bíblia fala? Se a pessoa te ouvir e falar: puxa vida, eu não percebi, me desculpa, pronto, você ganhou um irmão, olha que maravilha. Você ganhou um novo amigo, talvez mais do que antes. Agora vamos supor que ele não deu bola para você. Não adiantou nada. O que você faz? Você vai lá e chama mais 1 ou 2 pessoas para servir de testemunha. Chama o rapaz de novo, aí fala com ele: fulano, estou aqui com os meus amigos, já conversei com você antes, porque aconteceu isso assim, 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 assado, e eu não gostei, e etc, etc. Se a pessoa ouvir, legal, ganhou um irmão. Se não ouviu ainda, a Bíblia fala o seguinte: vai lá e fala com a sua igreja, com a comunidade. E agora a igreja vai interpelar por você com a pessoa. Amigo, veja, não é esse o caminho para a gente glorificar a Deus, etc. Se ainda assim ele não der atenção, o que a Bíblia fala? Ignora. Segue a vida. Em nenhum momento a Bíblia fala para você subir em praça pública e gritar em altos falantes o que a pessoa fez. Em nenhum momento a Bíblia fala para você expor para o mundo o erro dela. A Bíblia fala o seguinte: enquanto for possível, você deve buscar a reconciliação, o perdão. No momento que ele rejeitar, você segue sua vida, mas deixa a pessoa quieta. Ignora. Você percebe como é diferente do que nós fazemos? Às vezes, assim, quando a gente está numa consagração muito forte, a gente até tenta chegar na pessoa do tipo: amigo, não faz assim, vamos nos desculpar. Mas depois a gente acaba, se não aceitou, a gente acaba expondo. Não. A Bíblia fala que nós sempre devemos buscar o perdão. E quando não for possível, deixa de lado e segue a vida. Talvez você pense assim: mas pastor, quando Jesus estava na terra, Jesus expunha o erro das pessoas. É verdade. Mas tem 2 diferenças muito importantes. Primeiro, quando Jesus chegava na cara de alguém e expunha o erro que ele tinha cometido, qual era o principal objetivo de Cristo? Buscar a mudança da pessoa. Era alertar a pessoa do erro dela para que ela pudesse ser transformada, para que ela pudesse ser salva, como alguns falaram. E existe uma segunda diferença também. Cristo tinha credibilidade para apontar o erro de cada um. Eu não tenho. Você lembra daquela história da mulher que foi pega em adultério? Todos com pedras nas mãos? Jesus falou: quem nunca pecou pode atirar pedra. Não era errado atirar pedra, mas tinha que ter moral. Quantos ficaram lá? Todos foram embora, porque todos já haviam errado. O único que ficou foi Cristo, porque ele tinha direito de jogar a pedra. Ele nunca errou, mas ele perdoou. Veja, Jesus tinha o direito de apontar o erro, porque ele não tinha erros.
Quem sou eu para dizer que o meu irmão está errado? Como diz a Bíblia, quem sou eu para tirar o cisco do meu olho enquanto eu tenho um pedaço de madeira no meu? Nós temos que buscar o perdão, a reconciliação. Quantas vezes nós abrimos a boca e desperdiçamos a oportunidade de glorificar a Deus? Poderíamos citar outros e outros exemplos. Mas sabe, quando nós estudamos a vontade de Deus para a nossa vida, geralmente vem um sentimento no nosso coração. Isso para qualquer coisa. O sentimento é, eu estou muito longe do ideal de Deus. Mas tão longe que eu não sei se eu consigo chegar lá. Não é assim? Puxa vida, na minha conversa, as palavras que eu cito, ainda assim eu tenho que transformar, eu não vou conseguir, eu estou muito longe do ideal. A Bíblia fala que a forma que nós temos de solucionar esse problema está em 1 Pedro capítulo 3, verso 10. A solução para uma língua desenfreada só pode ser o contrário, é óbvio. Ali Pedro nos convida a glorificarmos a Deus controlando nossa língua. Vários textos, provérbios, Pedro, Paulo vai dizer muitas vezes que a solução para uma boca que não glorifica a Deus é assumir o controle da língua, é frear a sua língua, é a expressão que a Bíblia usa. Mas será que nós realmente conseguimos fazer isso? Quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler um trecho um pouquinho maior, mas ele vai dar uma luz para a gente de como solucionar esse problema. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2, a Bíblia diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha o que o verso está falando. Se o ser humano fosse capaz de controlar a língua, ele conseguiria controlar a vida inteira dele. Sabe quando você faz um erro, que você não conseguiu se controlar, a sua natureza, o seu ímpeto? Se nós tivéssemos a capacidade de controlar nossa boca, nós conseguiríamos controlar tudo o resto. Semelhante ao cavalo, é a comparação que a Bíblia faz. Você coloca o freio na boca dele e controla ele inteiro. Assim seria o ser humano. Mas a Bíblia fala que a língua é um órgão incontido. Quantos seres humanos têm a capacidade de controlar a língua, segundo o verso? Nenhum. Nenhum ser humano tem a capacidade de controlar as suas palavras. Porque a mesma boca que a gente abre para glorificar a Deus, a gente abre para amaldiçoar o homem que é a semelhança de Deus. Veja que contradição. Mas então agora nós temos um problema? Porque a Bíblia fala que a solução para o problema de uma boca que não glorifica a Deus é controlar a língua. Mas a mesma Bíblia fala que eu não tenho capacidade de controlar a minha língua. O que fazer? Talvez a solução para o problema seja justamente entender que eu não tenho essa capacidade. Enquanto eu não entender isso, eu não consigo resolver. Primeira coisa, entender que eu não tenho a capacidade de controlar a língua. E segunda coisa, eu não tenho a capacidade porque a língua é apenas um sintoma de uma doença muito mais grave. Uma boca que glorifica a Deus, que não glorifica a Deus, não é de fato a doença. Isso é apenas o sintoma. Sabe qual é a doença? Mateus capítulo 12, verso 34, um verso bem conhecido, ele diz assim: a boca fala do que o coração está cheio.
Eu não consigo controlar minha língua porque ela é apenas um reflexo do que está dentro do meu coração. Essa é a solução para o problema. Sabe o que isso significa? Presta atenção. Se as suas palavras são de críticas às pessoas, quer dizer que o seu coração está cheio de mágoa e de ódio. Se as suas palavras são obscenas o tempo inteiro, é porque o seu coração está cheio de promiscuidade. Se as suas palavras são de falsidade, é porque o seu coração está entregue à mentira. Deu para entender como o problema é muito mais grave? Se eu não falo de Deus, é porque meu coração não tem Deus. A única forma de controlar a língua, para apenas e tão somente glorificar a Deus, é encher o coração do próprio Deus. Essa é a única solução. Pastor, como que eu faço isso? Você sabe, quer ver? Para pensar, há um tempo atrás, um momento que você conheceu a Deus. Para pensar aí. Raciocina. Lembra? Talvez há alguns meses atrás, talvez há alguns anos atrás. Mas lembra daqueles primeiros momentos que você começou a entender quem de fato é Deus e Ele começou a entrar na sua vida. Você se lembra que várias coisas mudaram na sua vida, não é verdade? Alguns lugares que você frequentava perderam a graça. Às vezes até alguns amigos que você tinha mudaram os interesses. Algumas práticas que você fazia, você deixou de fazer. As suas palavras não mudaram também? Lembra quando a gente conhece Deus? É fácil reconhecer a pessoa que acabou de conhecer Deus. Em tudo ela vê Deus. E ela fala, nossa, que dia maravilhoso. Deus é muito bom. Não é assim? Olha, hoje não choveu. Ai, Jesus está cuidando da gente. Todo mundo chegou bem em casa à noite. Graças a Deus, que bom que Ele está cuidando. Não é assim? Tudo é Deus, seja louvado, tudo graças a Deus, tudo Deus é maravilhoso, porque o nosso coração está cheio de Deus, a gente abre a boca só para falar de Deus. Portanto, se você quer corrigir a sua língua, controlar as suas palavras, a solução é simples. Coloca Deus de novo no teu coração. Porque o que acontece com o tempo é que a gente vai se acostumando com essa ideia e a gente acha que Deus ainda está lá dentro, mas a gente vai colocando um monte de coisa junto com Ele e Deus vai deixando de lado, até que Ele nem está mais lá dentro. E aí a gente não consegue falar de Deus. Pastor, como que eu faço para colocar Deus no meu coração de novo? Da mesma maneira que você fez há um tempo atrás. Primeiro, buscar a Deus. Seu coração estava cheio de Deus porque você colocou na sua mente que você ia encontrar Deus e não ia desistir até encontrá-lo. Busque a Deus. Fale com Ele, leia a sua palavra, gaste tempo com Deus. Esse é o segundo aspecto. Gastar tempo com Ele. Já reparou que quando você passa muito tempo ouvindo esporte, você só tem ideias de esporte? Quando você passa muito tempo no trabalho, você só sabe falar do trabalho. Quando você está muito tempo com a sua esposa, com o seu marido, você só sabe falar da família. Se você passar muito tempo com Deus, você só vai falar de Deus. Se você não está falando, talvez está gastando pouco tempo com Ele. Coloque Deus no seu coração e as suas palavras serão controladas. Sabe o convite que Deus te faz nessa manhã? Não é apenas para controlar a língua, não. O convite que Deus te faz nessa manhã é para você reavaliar suas palavras, para saber o que de fato está no seu coração. Quanto você tem falado de Deus na sua rotina? Não na igreja, no trabalho, nos estudos, com a família. Em que momento, na roda com os amigos, Deus entra na pauta dos assuntos? Na mesa com a família em casa? Quantos tópicos precisam ser discutidos para Deus vir à tona? Fala sobre escola, sobre trabalho, sobre namoro. E Deus entra quando? Quanto que de Deus realmente preenche o seu coração hoje? Lembre-se, as palavras são apenas sintomas de um coração que já não tem mais Deus. Eu vou repetir.
Se a sua palavra é obscena, seu coração só tem promiscuidade. Se a sua palavra é de crítica, seu coração só tem ódio. Se a sua palavra é de falsidade, seu coração está entregue à mentira. E em nenhum desses aspectos Deus está presente. Como você tem usado as oportunidades de abrir a boca? Para dar vida ou para dar morte? Nós vamos terminar essa mensagem cantando justamente dessa decisão de entregar tudo na mão de Deus. Entregar meu coração na mão de Deus. Porque aí minha vida é toda transformada. E as minhas palavras vão dar sinais de que meu coração está preenchido completamente por Ele. Faça uma oração durante essa música. E que você possa terminar essa música com o seu coração falando algo semelhante ao que o salmista fala no Salmo 71, verso 23 a 24. Ele diz: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Ti, pois Tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos Teus atos de justiça. Que você possa terminar essa oração cantada, abrindo a boca, apenas e tão somente, para glorificar o nome de Deus. Vamos cantar. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nós somos tão falhos, Senhor, tão pecadores, nós somos tão podres, que quando a gente abre a boca, as palavras ruins que nós falamos, nós vemos apenas um reflexo
da podridão que está no nosso coração, Senhor. Completamente entregue ao pecado. Ah, Senhor, nos perdoa uma vez mais. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tantas vezes que o Senhor nos deu a oportunidade de abrir a boca para falar de Ti, e nós abrimos a boca para falar de qualquer outra coisa, menos o Senhor. Às vezes acabamos falando exatamente o contrário do que o Senhor queria que nós tivéssemos falado. Nos perdoa, Senhor. Mas hoje nós entendemos, como já mencionamos, que essa falta de controle da língua é só um reflexo daquilo que realmente está estragado na gente, que é o nosso coração. Então, meu Deus, hoje nós não te pedimos que o Senhor controle nossa língua, não. Nós não te pedimos que o Senhor nos ajude a falar mais de Ti, não, porque tudo isso é consequência. O que nós te pedimos hoje é que o Senhor pegue o nosso coração, que o Senhor quebre o nosso coração, que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor preencha o nosso coração, para nós falarmos de Ti constantemente, Senhor. Que a nossa boca seja aberta para Te glorificar, apenas como um reflexo da glória que se manifestou na nossa vida, Senhor. Que ao abrirmos a boca nós possamos ser canal de luz para um mundo que está em trevas. Que nós possamos ser instrumentos usados pelas Tuas mãos. As mesmas mãos que hoje recebem o nosso coração. Mais uma vez eu te peço, entre em nossa vida. Preenche nossa vida. Se torne a prioridade de nossa vida, por favor. Tudo entregamos em Tuas mãos. E que o resto seja apenas consequência. Que nós possamos ser canal de esperança aos que não têm. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você tenha uma boa semana entregando o coração nas mãos de Cristo.